né? Onde as pessoas mais erram, então, no uso da energia balanceada entre presente e futuro, Gustavo, pela sua visão aí. Cara. Primeiro, em extremos, de novo. Eu falei um pouco disso. Então, os extremos são muito críticos. Todo mundo quer. A gente tem problema com extremos. A gente sempre vai para um extremo ou para o outro. Então, buscar a Uhum. moderação é muito difícil. A gente tem que É ter uma, intencionar. ter uma Buscar. proporção adequada, né? Não usar muito no presente e nem muito no É, futuro, né? exato. Então, assim, Ou não achar que se você está fazendo mais coisas no futuro é melhor, ou achar que se você está fazendo mais uso da energia no presente é melhor, né? Então, não, igual você falou um pouco antes, depende do contexto, né? Às vezes, pô, eu tô nessa semana, eu preciso entregar um projeto importante. Cara, esquece totalmente a energia, gasta para gerar resultado no futuro, gasta só no presente. Ah, não, agora eu tô numa fase da empresa aqui, numa fase do portfólio que me permite trabalhar diferente, né? Então, assim, eu sempre falo com cuidado com os extremos, porque você, todo mundo que tá aqui, a gente quer ir para um extremo. É natural nosso ser humano querer ir para o extremo. Então, o cuidado com o extremo, ele faz com que a gente pense. Então, se eu tenho que pensar, é porque naturalmente eu não vou agir dessa maneira. Então, lembra? Eu já falei, horas de voo vão ajudar você a tomar as coisas mais fáceis, mas isso não quer dizer que vai evitar com que você caia em um dos dois extremos. Então, as pessoas Sim. caem, olham sempre para o presente, ou gastam muito tempo pro futuro e não traz nada para o presente. Sempre os extremos são críticos, então essa parte dos extremos eu falo pro pessoal sempre tomar cuidado, é onde o pessoal erra pra caramba nisso. Então, todo mundo erra, eu erro. Se a gente não pensar intencionalmente, a gente erra. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu sempre falo é tomar a gente achar que a gente é o dono da verdade e não querer ouvir conselhos e trazer sozinho. Então, na multidão Total. de conselheiros, a sábia escolha. Então, eu posso estar dimensionando bem, eu posso achar que eu estou dimensionando bem meu tempo, até eu compartilhar com alguém, até eu ter um benchmark, até eu poder fazer isso. Eu já falei disso de outras vezes, né? Mas se eu tô na academia do meu prédio, eu posso achar que eu sou o melhor da academia de todo o planeta, porque eu tô naquela minha bolha e eu levanto todos os pesos do meu prédio. Quando eu tenho uma equipe de comparação, eu tenho alguém para me olhar, eu tenho um feedback para poder receber, aí eu vou ver quem eu sou de verdade, que nível que eu tô e onde eu não estou. Então, Sim. ainda tem essas bolhas muito grandes, as pessoas erram muito nisso de ficar dentro de uma bolha. Não sair, não ouvir, não dar cara para poder tomar decisões e errar, às vezes, de ouvir feedback e melhorar, de ouvir críticas e melhorar o processo, de saber que nós não somos o dono da verdade. Então, nesses dois pontos, Total. extremos e esse egoísmo ali, essa síndrome de sol que acaba impactando pra caramba. Eu acho que é até meio que algo relacionado ao orgulho, né? Tipo assim, cara, eu sou a pessoa que mais sabe o mix ideal e as pessoas têm que atuar conforme a minha orientação, né? É, Realmente, isso é uma e, e, visão aí, e aí bacana. foge para um extremo. Nós não estamos falando aqui que você não tem que tomar decisão. Às vezes você é o líder da equipe e você tem que tomar decisão. E você tem que tomar decisão bem clara, inclusive, de que o Agostinho falou para mim. E eu não estou tomando decisão porque o Agostinho falou para mim necessariamente, mas porque eu acredito que essa seja a melhor decisão porque eu sou o líder, a responsabilidade é minha. Às vezes vai ser Sim. essa a escolha. Tem que estar seguro dessa decisão, compartilhar desse Ah, mesmo sentimento, dessa decisão. Nós não estamos falando aqui de não tomar decisão ou alguma coisa assim, ou de terceirizar a decisão que você tem que tomar, mas de ouvir, de questionar e de sempre se autocriticar, fazer sempre uma autocrítica de se realmente é isso, realmente eu estou ouvindo, realmente eu estou seguindo um caminho de moderação, realmente eu tô pensando que eu posso melhorar ou eu estou numa ilusão aqui dentro. e realmente eu tô usando a inteligência coletiva da minha equipe ou eu tô só fingindo para eles que tá sendo usado só porque eu perguntei a opinião deles, né? Tem muito isso também. Sim. Então, para finalizar, como organizar então a alocação adequada de energia para o presente e para o futuro? Primeira coisa é você gerenciar metas claras, né? Você precisa ter metas de curto, médio e longo prazo. Porque são justamente esses objetivos que você tem condições de verificar se você está alcançando no curto, médio e longo prazo, que vão evidenciar o quanto você gastou de energia anteriormente para que eles fossem alcançados, né? E o segundo passo é verificar periodicamente se o desempenho das metas está relacionado ou não à alocação de energia. Então, pode ser que você alcançou as metas porque você criou um bom mix, ou pode ser que você alcançou a meta por fatores aleatórios, né? Então, o cliente ficou satisfeito, mas é porque, na verdade, as pessoas fizeram algo que ele nem pediu, entendeu? Ou você tá ganhando mais dinheiro porque você conseguiu um corte de custos não planejado, porque você aumentou a receita de forma, né, não intencional, foi um acaso, alguma coisa assim, né? Então você precisa verificar, olha, o meu desempenho bom, médio ou ruim está relacionado a uma boa alocação de energia visando resultados no presente e no futuro? Se sim, aí você gerenciando bem as metas e verificando por uma relação de causa e efeito, vai estar organizando bem
alocação de energia no presente e no futuro. Agostinho, eu queria colocar duas coisas para o pessoal sair daqui já fazendo, né? Então, é separar tempos intencionais. Eu sempre falo de intencionalidade, né? Porque a gente precisa Sim, separar tempos intencionais para planejar. Planejar a sua semana, planejar alguma coisa. Então, pô, separa um tempo, começa fazendo com você, depois começa a fazer. Então, separa um tempo na sua segunda-feira, de manhã, no seu primeiro horário, alguma coisa, entra uma hora mais cedo, para trocar, sai uma hora mais cedo, sei lá como você vai se organizar, mas separa um tempo para começar a planejar a sua semana. Começa a planejar do pequeno, depois você vai ter condição, noção e hora de voo para começar a planejar o grande. Então, se você sim, hoje está muito perdido no presente e não consegue fazer, começa organizando a sua semana. Depois você vai expandindo, organiza 2 semanas, organiza 3 semanas, começa a organizar eventos que você está fazendo. Então, separe tempos fixos. Coloque tempos fixos e regrados para isso. Se comprometa com o horário, porque vai ser mais fácil para sua cabeça fazer isso. Então, eu e o Agostinho temos um tempo fixo para a gente poder fazer essas lives para vocês. Isso se compromete, se você dorme, se você acorda e pensa nas prioridades que tem no seu dia, é muito mais fácil você encaixar isso, de você fazer essas coisas. Isso é científico, tá? De fazer isso. Então, separe tempos físicos, coloque âncoras. Tem uma psicologia que chama de âncoras de horário, algumas isso, coisas assim. sim. Então, coloque âncoras de horário de quê? Pô, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, às vezes eu entro às 9, mas é 8 horas da manhã, eu começo uma hora antes para não ter ninguém que vai atrapalhar a minha rotina. 8 horas da manhã é o horário que eu vou planejar a minha semana. E dedico uma hora para poder fazer isso. Segunda coisa é, liste essas coisas num lugar que seja visível. E não estou falando só na entrega de projeto, estou falando de você listar suas atividades macro ali, separando nas seguintes questões: em rotina, em melhorias e aí em resoluções. Então, rotinas, melhorias e resoluções. Por quê? Porque resolução é alguma coisa que apareceu imprevisto, você não pensava. Melhoria é alguma coisa que você está planejando melhorar, de fato. E aí a rotina são coisas de rotina. Então, todo dia eu tenho que fazer a reunião dele dos projetos. Todo dia eu tenho que trabalhar 4 horas no projeto. Isso é rotina. Não rotina que você vai fazer todo dia para sempre, mas durante o período do projeto tem que fazer isso. E aí separando essas outras coisas em melhorias e em resoluções. Se você começar a listar hoje, em curto prazo, então dentro de um mês, você consegue olhar para trás e ver como que está comprometida a sua semana, se você está conseguindo de fato executar aquilo que você planejou. Então essas duas coisas são atitudes práticas que vocês podem tomar a partir de hoje, aproveitando isso do nosso passado e de tudo que a gente está fazendo para mudar o seu presente e aí colher resultados no futuro. Excelente, realmente. Tudo que você pode fazer para melhorar a sua produtividade, melhorar a sua capacidade de planejamento, né, das suas tarefas e das suas metas, independente do horizonte de visão, são sempre coisas muito valiosas. Obrigado aí pela contribuição.